E agora, continuando do vídeo anterior, nós estamos aqui no Game Maker aberto. Se a gente clicar nesse botãozinho de play, vai abrir o nosso jogo. Que no caso, como a gente não configurou nada, é só essa janela preta sem nada. Na verdade, essa janela preta que abriu é essa room aqui. Que room, na tradução do inglês, seria a sala. Então nós temos aqui essa room, é só uma tela preta. E como que a gente faz para, por exemplo, colocar um personagem, fazer ele andar? Nós vamos ter que criar objetos. Então a gente vem aqui, tá vendo que aqui na direita está escrito Objects? Clicamos no botão direito, aí tem Create Object, certo? Então eu vou nomear esse objeto de Object Player. E agora eu vou vir na nossa room, que eu também vou mudar o nome. Só clicar duas vezes aqui que você consegue mudar o nome. Na verdade é clicando F2. Se você clicar F2, então eu vou colocar aqui o room teste. Agora vamos pegar esse objeto que a gente colocou e tacar aqui. Aí vai aparecer essa interrogaçãozinha aqui. Aqui na esquerda vai estar mostrando que temos o nosso Object Player que criamos. Então vamos dar play agora. E novamente, não conseguimos ver nada aqui. Só que é o seguinte, esse Object Player que a gente colocou não tem como enxergar, porque a gente ainda não colocou nenhum gráfico nele. Então vamos criar um gráfico simples para esse objeto. Vamos aqui em Sprite. Toda vez que você ouvir esse termo de Sprites, é porque está sendo relacionado com a parte gráfica. Jogos em 2D, por exemplo. Por exemplo, você vem no Google aqui, digita Super Mario World Sprites. O que vai aparecer vai ser, de fato, as sprites, os gráficos do jogo, certo? Então, sempre que você ouvir Sprites, você associe com gráficos. Tá, agora voltando aqui, vamos criar uma Sprite. Botão direito, Create Sprite. Eu vou colocar o nome dessa Sprite de SPR Player. Não é obrigado você colocar esse SPR ou OBJ antes dos nomes, mas é interessante você colocar isso meio que mais por questões de organização. Nós temos aqui o tamanho do nosso gráfico, ele tá 64 por 64. Eu vou diminuir clicando aqui e vou deixar para 32 por 32. Pronto, ficou um pouquinho menor. Agora eu vou clicar duas vezes aqui nesse quadrado e podemos desenhar como vai ser esse gráfico. Eu vou fazer simplesmente um quadrado 100% branco aqui. Cliquei aqui no balde, estilo Paint, isso aí, pintei o quadrado. Lembrando de sempre ficar salvando, clicando Ctrl S ou clicando aqui no disquete, coisa padrão. Agora a gente vem no Object Player, clica duas vezes e vai abrir esse quadradinho aqui. Vou fechar esse aqui para ficar com mais espaço. Tá, estamos aqui com o nosso Object Player, clicamos aqui e selecionamos a nossa Sprite. Beleza? Agora clicamos no Play e agora nós temos uma sala com esse objeto que a gente criou. Ainda não tem como fazer nada, não tem como se mexer, pular, porque obviamente a gente não programou nada disso. Tá, e agora é o seguinte, como que a gente vai fazer esse objeto se mexer, atirar, fazer alguma coisa assim? Vai ser tudo através dos eventos. Então se a gente clicar aqui, vai ter vários eventos para a gente adicionar. Por enquanto, vamos se preocupar com apenas dois, que são os mais importantes. O Create Event, que eu vou deixar criado aqui, e também vou criar o Step Event. Se a gente clicar a rodinha do mouse, a gente pode arrastar essa janela aqui. Isso também, se a tela estiver meio torta assim, se a gente clicar duas vezes aqui na parte superior da janela, a tela se ajusta. Tá, mas enfim, estamos aqui com Create e o Step Event. O Create Event ele vai executar apenas quando o objeto for criado na nossa room, ou seja, vai ser carregado a room, vai carregar o objeto e vai executar uma vez o Create Event. E o Step Event vai estar executando toda hora. Enquanto esse objeto existir, esse código do Step Event vai permanecer executando. Então nós temos um exemplo bem simples. Vamos aqui no Create, colocar esse código. Um código bem pequenininho, ele basicamente só vai criar uma janela com uma mensagem. Então se a gente dá um play, o que acontece? O jogo vai abrir e já vai aparecer essa mensagem de texto aqui, certo? Só que como deu para ver, só apareceu uma vez porque foi no Create Event. Mas se a gente pegar esse código e colocar no Step Event e executar aqui, essa caixa de texto vai ficar aparecendo toda hora, certo? Também tem como clicar nesse quadrado aqui para fechar o nosso joguinho. Tem vezes que dá uma travada e você não consegue fechar por aqui. Aí é só clicar aqui e fecha tudo. Então basicamente é isso a diferença do Create Event para o Step Event. Tá, agora é o seguinte. Em vez da gente escrever uma mensagem dessa forma,
por exemplo, assim, nós podemos fazer dessa outra forma aqui. Nós podemos criar uma variável para armazenar o valor da mensagem e ao invés de a gente escrever diretamente aqui, a gente coloca o nome da variável, porque ela está armazenando teste. Então se a gente chegar aqui e clicar em play, a mensagem que vai aparecer é teste. Se a gente mudar aqui em cima, a mensagem também vai mudar. Então basicamente isso aqui é uma variável e ela serve para armazenar algum valor. Ela pode ser de vários tipos. Por exemplo, nesse caso aqui, ela está armazenando um texto, uma mensagem, certo? E esse tipo de texto aqui é chamado de string. Porém, também podemos criar uma variável, por exemplo, idade, e colocar, não sei, 6. Ou seja, aqui temos outra variável que está armazenando um valor, só que dessa vez, em vez de ser uma mensagem de texto, está armazenando um inteiro, um número. E lembrando que a variável pode ser de qualquer nome, tigela, também pode ser um número negativo, também pode ser um número decimal, um e-mail, por exemplo. No caso, coloco um ponto em vez de uma vírgula. Outra coisa aqui, vocês estão vendo aqui que toda linha eu estou colocando esse ponto e vírgula, certo? Só que no Game Maker você não precisa colocar esse ponto e vírgula. Só que eu acabo colocando porque tem muitas linguagens de programação que tem esse costume de ficar colocando ponto e vírgula. Tipo no caso do C. Então é bom você ficar colocando esse ponto e vírgula no final só para já ir ficar se acostumando. E uma coisa importante que você precisa ter cuidado com o tipo da variável que você está criando. Porque, por exemplo, tem função que só funciona com string, tem função que só funciona com variável do tipo inteiro. Então isso você tem que tomar bastante cuidado. Mas isso vai ser visto mais para frente. E sobre as variáveis, tem 3 tipos de variáveis que podemos criar. Nós temos a variável local, temos a variável que eu vou chamar de normal e tem a variável global. Então, a única diferença de cada uma dessas mensagens é a área em que ela funciona. Então, por exemplo, quando eu crio uma variável com um var aqui no começo, ela só vai funcionar no evento em que ela foi criada. Então, por exemplo, essa variável mensagem1, ela foi criada no createEvent e ela só pode ser usada aqui. Eu não posso vir aqui no stepEvent e, por exemplo, fazer isso. Não vai funcionar. Podemos dar até um play para demonstrar isso. Aqui, ó, deu um erro. E aqui apareceu uma janela de erro e está dizendo aqui que a variável não foi determinada. Tá, então a mensagem 1 só pode ser usada se ela estiver na instância em que você criou. Pronto, ó, aqui está mostrando direitinho. Quando a variável é criada assim, sem colocar esse var no começo, ela pode ser usada em qualquer evento do objeto. Então, por exemplo, essa mensagem 2 eu posso imprimir aqui no stepEvent, porque esse create faz tudo parte do objeto player, que está aqui, ó. Então, nesse caso, se eu tentar imprimir a mensagem 2 no stepEvent, isso aqui vai funcionar. Aí, imprimiu a mensagem 2, que vale 3. E vai ficar imprimindo infinitamente porque está no stepEvent. E agora nós temos a variável global. A variável global, qualquer objeto consegue acessar ela. Então, por exemplo, se a gente criar outro objeto, vou colocar objeto teste mesmo. Vou criar um createEvent nele. Aqui eu vou apagar esse código. Vou deixar no objectPlayer só essa variável aqui, certo? E agora, espera aí que eu apaguei sem querer. Tá, deixei no objectPlayer só tem essa variável aqui. E agora, a partir do objeto teste, eu vou imprimir essa mensagem aqui. Tá, então vamos colocar aqui ele na ROM, arrastar o objeto teste. Aproveitando para dar uma dica, por exemplo, eu abri a ROM aqui, só que ela está faltando algumas janelas. Então para você colocar as janelas de volta é só vir aqui em ROM e vir aqui em Reset Windows. Aí vai voltar tudo ao normal.
Então vamos dar play aqui. E como deu para ver, o objeto teste conseguiu imprimir uma variável. Espera aí. Então aqui, como deu para ver, o objeto teste ele conseguiu imprimir essa variável, mesmo sendo de outro objeto, mas como ela é global, todo mundo consegue acessar. Isso aqui teve, esse exemplo que eu disse, ele também tem um detalhe interessante. O objeto teste ele está imprimindo uma variável que está no objeto player. Então, na sala, primeiro precisa ser criado o objeto player e depois precisa ser criado o objeto teste. Porque se o objeto teste for criado primeiro, ele vai procurar uma variável no objeto player, só que o objeto player não foi criado ainda. Então, por exemplo, se a gente vir aqui em Room, vir aqui nessa opção, a gente consegue determinar quem vai ser criado primeiro. Então, se a gente, por exemplo, mudar a ordem e fazer o objeto teste aparecer primeiro que o objeto player, isso aqui vai causar um erro. Aqui ó, vai dar um erro, que ele vai estar tentando ler uma variável que nem foi criada ainda. Tá, agora deixa eu colocar aqui como estava antes. Vou apagar esse objeto teste. Aqui. Vou apagar esse código no Create Event. Salvar tudo. Outra coisa interessante sobre as variáveis é que além das variáveis que a gente pode criar para usar ao nosso favor, um objeto ele também possui variáveis já determinadas, como por exemplo hspeed, que serve para determinar a velocidade horizontal. Se a gente criar um objeto e colocar hspeed igual a 5, por exemplo, inicializar, ele vai começar a ir para a direita. Se a gente colocar, por exemplo, x igual a 50 e y igual a 50, aí vai mudar a posição x e y do objeto. Aqui ó, agora ele está aparecendo aqui no canto. Então toda vez que tem essas variáveis verdinhas, são variáveis nativas do objeto. Então agora uma coisa bastante importante que vai ter em basicamente todas as linguagens de programação de alto nível são as estruturas condicionais, que ela tem mais ou menos esse formato aqui, que vai funcionar o seguinte: vamos ter um if, dentro do parênteses vamos ter uma condição, e caso essa condição for verdadeira, iremos executar o que está entre essas duas chaves aqui, ó. Essa que eu coloquei aqui e essa aqui embaixo. Também pode ser mostrado assim, colocar um espaço a mais ou um espaço a menos não vai fazer diferença nenhuma. E caso você tenha ficado com dúvida, porque essa palavra está verdinha aqui, isso aqui é um comentário, ou seja, se você clicar, fazer duas barras, você pode escrever o que você quiser aqui, que não vai interferir nada no código, serve apenas para a organização, mas isso aqui também a gente vai ver mais tarde. Tá, agora eu vou dar um exemplo mais prático desse if aqui, certo? Tá, então é o seguinte, criei essa variável que está armazenando o valor de 50, e nós temos essa estrutura condicional aqui, que é um if. Então, se a condição for verdadeira, qual é a condição que temos aqui? Se número for menor que 100. Número aqui vale 50, então essa condição é verdadeira. Então, como a condição é verdadeira, tudo que está entre esses dois colchetes aqui, ele vai ser executado. Então, vai executar essa mensagem aqui, que número é menor que 100. Certo? Então vamos executar aqui. E como deu para ver, apareceu a mensagem. Mas se, por exemplo, se o valor de número for 150, aqui sim, e a gente for dar um play, a mensagem não vai aparecer. Porque aqui, ó, número agora vale 150 e número não é menor que 100. Então essa condição é falsa. E isso aqui que está dentro do colchete não vai ser executado e o código vai continuar aqui embaixo. Só que além desse if, a gente pode fazer algo mais interessante. A gente pode colocar um else aqui embaixo. E agora como que vai funcionar? Vai passar o if, ele vai verificar essa condição. Se a condição for verdadeira, vai executar o que está entre esses dois colchetes. Se não for verdadeira, vai executar o que está no else. Então agora eu vou colocar essa mensagem, em vez de dizer que o número é menor que 100, eu vou falar que o número não é menor que 100.
Na verdade eu vou colocar que o número é maior que 100. Fica mais fácil. O número é maior que 100. Então agora quando a gente executar isso aqui, vai aparecer número é maior que 100. Ou seja, fazendo a demonstração aqui, criamos essa variável com o valor de 150. Chegou no if aqui, viu a condição. Número é menor que 100, número vale 150. Então não é. Como não é, ele vai pular o que tem nesse if aqui e vai executar o que tem no else. Certo? Que é essa mensagem aqui. Vou dar outro exemplo aqui, vou colocar número igual a 50 de novo. E agora vai dizer que número é menor que 100, porque número é 50, vai verificar 50 é menor que 100? É, então vai entrar aqui no if e depois vai ignorar esse else 100%, certo? E como a gente viu agora essa parte condicional, eu posso apresentar outro tipo de variável, que é a variável booleana, que ela pode receber dois valores, ou ela pode ser true ou pode ser false. E o uso dela basicamente é o seguinte: esse true aqui, ele representa se uma condição é verdadeira. Então, como o teste vale true, quando ele chegar aqui nesse código, o show message vai ser executado. Aqui, teste é true. Porém, se eu colocar como false, não vai ser executado. Tá? Então, na verdade, o que determina se uma condição vai entrar ou não é se ela é true ou false. Então, quando a gente faz uma comparação entre dois números, 50 é menor que 100, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Vai verificar essa expressão, 50 é menor que 100? Sim. Então, isso aqui vai virar true. Podemos até fazer o teste aqui para conferir. Pronto, aqui está sendo executado. Porque toda vez porque quando a gente coloca essa expressão aqui, ele vai retornar true ou false. Se tiverem ficado um pouco enrolado com isso aqui, não tem problema. Essa parte do if e else, ela vai ser bastante utilizada a partir dos próximos vídeos. Então, se você não entendeu por agora muito bem, você vai acabar aprendendo com os próximos exemplos. Inclusive, eu vou fazer um outro exemplo mais interessante de if e else agora. Eu vou fazer esse nosso quadradinho conseguir se mexer pela tela, resumindo basicamente tudo que a gente viu aqui. Então, vou fazer o seguinte: eu vou criar uma variável aqui no createEvent chamada velocidade. E vou falar que ela é igual a 5, vai armazenar o valor 5. Agora eu vou criar um if e vai ser esse código aqui. Pronto, eu coloquei uma condição aqui nesse if keyboard check vkup. Esse código keyboard check, ele vai checar se a tecla para cima está sendo pressionada. Se essa tecla estiver sendo pressionada, então eu vou aumentar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor y do nosso objeto e vou colocar que ele é igual a y menos a velocidade. Então eu vou abrir o Paint aqui para demonstrar como isso aqui funciona. Acredito que a maioria aqui deve ter ouvido falar no plano cartesiano, certo? Que basicamente é o seguinte: quanto mais para a direita, maior o valor de x, quanto mais para a esquerda, menor, quanto mais para cima, maior o valor de y, e quanto mais para baixo, menor o valor de y. Só que o seguinte, no Game Maker, o eixo y é invertido. Então, quanto mais para a direita, maior vai ser o valor de x, e quanto mais para baixo, maior vai ser o valor de y. Então, voltando aqui para o código, o que ele vai fazer? Nós temos o nosso objeto aqui, eu vou colocar nosso quadrado de vermelho aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos supor que ele esteja na posição y 70. E o que vai acontecer? Ele vai pegar a posição y, ela vai ser igual à posição y dela, ou seja, vamos voltar aqui para o Paint, y vai ser igual a 70
menos a velocidade. Velocidade a gente determinou aqui que é 5. Então vai ser menos 5. Então agora a posição Y vai ser 65. E como você viu aqui, quanto maior o valor de Y, mais para baixo. Então como o valor de Y antes era 70 e agora virou 65, então o objeto vai subir um pouquinho, porque está diminuindo a posição Y dele. E podemos fazer o teste executando o nosso joguinho aqui. Se clicar para cima, o nosso objeto vai começar a subir. Podemos fazer para as outras direções também. Então vou copiar tudo aqui. Agora vai checar a tecla, a seta para baixo. Só que agora, como é para descer, é mais velocidade. Agora eu vou colocar a tecla para a direita. Só que agora vai ser no eixo X, certo? E vai ser positivo, porque quanto mais para a direita, maior o valor de X. E agora vou colocar a seta para a esquerda e ela vai diminuir o valor de X. Então se a gente fizer isso aqui e executar, nós vamos ter um quadrado que consegue se mexer por todas as direções aqui. E isso aqui já é interessante porque mostra como as variáveis são importantes. Tá vendo que eu coloquei a velocidade igual a 5. Vamos supor que eu queira mudar o valor da velocidade. Então é só vir aqui e mudar. Mas se eu não tivesse criado uma variável, eu teria que mudar para todo mundo aqui. Teria que mudar para todos. Então basicamente é para isso que serve. Então basicamente é para isso que serve as variáveis. Ela dá uma organização muito maior. E falando em organização, também podemos criar comentários, que eu falei anteriormente, que toda vez que você coloca duas barras assim, você pode escrever tudo nessa linha que não vai ser lido como código. Então eu posso colocar andar para cima aqui, andar para baixo, andar para a direita e andar para a esquerda. É bastante útil você colocar os comentários assim, porque, por exemplo, se você fez um código, fica uns 3, 4 dias sem ver e depois volta para reler o código que você fez, fica muito mais fácil de você identificar o que esse código está fazendo, porque tem um comentário aqui em cima. Vou dar um pouquinho de espaço também. E para dar uma treinada, nós podemos criar uma variável chamada cima e falar que é igual a isto aqui. E já colocar aqui embaixo, certo? Ou seja, essa variável vai ver se o botão para cima está sendo pressionado. Se ele for pressionado, vai retornar true e cima vai ser igual a true. E se cima for igual a true, esse if vai ser executado. Se eu não estiver apertando para cima, essa função vai retornar false, cima vai ser false e esse if não vai ser executado. Vou fazer isso aqui para todos. E uma coisa bastante interessante é que eu estou usando var ao invés de variáveis normais, porque isso aqui só vai precisar ser acessado no nosso step event. E só para mostrar aqui que tudo está funcionando como planejado. Aqui, ó. Tá mais rápido porque eu mudei a velocidade lá no create event. Coloquei para 10 aqui. E é interessante você sempre tentar escolher o tipo certo da sua variável, porque quanto mais abrangente a sua variável é, mais pesada ela é. Ou seja, uma variável global é muito mais pesada do que uma variável normal ou uma variável local, certo? E outra coisa bastante interessante é que você pode aprender bastante coisa no Game Maker vendo o manual dele. Ou seja, vamos supor que você não saiba ou quer conhecer mais sobre essa função aqui. Então você vem aqui em Help, vem aqui no manual, aqui no Index e escreve o nome da função, que é Keyboard Check, e ela já apareceu aqui embaixo. E aqui nós podemos verificar, e aqui tem a descrição em inglês sobre o que essa função faz,
temos aqui um exemplo, exatamente o mesmo exemplo que a gente fez. Ele fala o que ela retorna, vai retornar um booleano, ou seja, true ou false. E a partir daqui você pode ir aprendendo várias coisas também. Tá, então por enquanto eu acho que é isso. Eu poderia falar de outras coisas, mas acho que vou deixar para depois, para não ficar com muita informação. E no próximo vídeo já vamos estar fazendo um primeiro joguinho, do começo ao fim, praticando tudo isso daqui e se familiarizando em como que funciona o Game Maker. Tá, então é isso. Até o próximo vídeo.